Boa tarde a todas as pessoas que nos veem. Acredito que temos pessoas de Moçambique, sei que temos inscrições de todo o Brasil. Estamos muito satisfeitos por isso. Meu nome é Nilza Laís, eu sou professora da Escola de Comunicação e Artes e coordeno, juntamente com o professor Érico José, este que é o nosso curso de extensão oferecido pelo grupo de pesquisa EDGS, Estudos Decoloniais de Gênero e Cidadania, este que é um grupo de pesquisa formado em novembro de 2023, é um grupo bem recente da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane, e estamos aqui em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UNB, Universidade de Brasília. Os nossos cursos de extensão iniciam hoje e vão até dezembro, então, todos os meses, no final de cada mês, para melhor dizer, vamos nos encontrar durante 2 horas, não é? Todas as quartas e quintas-feiras, nós estaremos aqui e esperamos que vocês também estejam aqui, que convidem mais pessoas para juntos dialogarmos sobre as artes de cena, não é? O nosso curso de extensão tem como lema Moçambique, Brasil, olhares sobre as artes de cena. E hoje nós vamos receber o professor Érico José, como eu já disse, que coordena comigo este projeto, essas atividades, a quem eu passo a palavra desde já, e daqui a pouco eu passo a apresentar-lhe e passar-lhe totalmente a palavra, já que é ele que vai ministrar este que é o nosso primeiro curso. Professor Érico, bem-vindo. Obrigado, Nilza. Obrigado pela parceria. Estou muito feliz aqui de estar fazendo esse intercâmbio, mesmo que virtual, né? Por enquanto. A gente Uhum. espera que esse projeto siga e que a gente possa se conhecer presencialmente, os professores e professoras, né, de Moçambique e daqui do Brasil. Gente, boa tarde a todo mundo presente aqui. Então, como a professora Nilza falou, a gente vai ter esses encontros até dezembro, 2 dias em cada mês, né? São cursos, mini cursos. Então, para que vocês ganhem certificados por mini curso, é preciso que vocês assistam os 2 dias do curso, né, do mês, e assinem a lista que a gente vai estar passando, né? Então, eu acho que por enquanto é isso. Estou muito feliz aqui de dividir pesquisas, reflexões, provocações com vocês. Espero que a gente possa interagir bastante. Pois é, então daqui a pouco a lista de presença vai passar no rodapé e eu vou pedir a vocês que fiquem atentos e já comecem a preencher e não deixem para o final. O professor Érico José é professor titular do Departamento de Artes Cênicas da UNB, Universidade de Brasília. Ele é coordenador do programa de pós-graduação em Artes Cênicas na mesma universidade, é pesquisador, é ator, é encenador, preparador de elenco, iluminador teatral e produtor cultural. Isto é o resumo que eu consegui fazer, porque ele é muita coisa. Tem vários artigos publicados no Brasil e no exterior, e é autor do livro A Roda do Mundo Gira, um olhar sobre o cavalo marinho, Estrela de Ouro, publicado em 2006, e organizador dos livros Tradição e Contemporaneidade no Cavalo Marinho, este foi publicado em 2012. É também organizador do livro Matrizes Estéticas na Cena Contemporânea, Diálogo entre Culturas, Práticas, Pesquisas e Processos Cênicos. Este que é um e-book, então vocês, logo depois do mini curso, já podem acessar e desfrutar. Não é? Ele trabalha sobre vários conceitos, sobre várias perspectivas nas artes cênicas, de colonialidade, pedagogias e práticas teatrais. Professor Érico, bem-vindo, a palavra é toda sua. Se tiver ficado alguma Obrigado. coisa, também peço para acrescentar. Tá bom, obrigado, Nilza. Eu só queria complementar o livro que foi lançado em 2022 agora, que é uma coletânea, né, de artigos e entrevistas, que é Artes Cênicas e Decolonialidade. Então, também, ele é PDF gratuito, você baixa pela internet, mas no mais é isso. Queria te agradecer também. E aí, gente, agora a gente vai conversar um pouquinho. Na verdade, eu pensei nessa primeira aula trazer as questões básicas, né, dos conceitos que eu estou abordando entre decolonialidade,
racismo epistêmico, estudos de caso. Para estudos de caso, eu tenho uma convidada especial para hoje, que se chama Glau Soares. Daqui a pouquinho ela vai entrar e vai trazer um material super importante também para essa conversa da gente, que foi a pesquisa dela dentro desse projeto do CNPq, né, que é um projeto sobre currículo e racismo, né? Então, bem, eu venho brincando, né, nos artigos que eu estou escrevendo, sempre estou começando os artigos com o que eu estou chamando de cena ficcional. Então, eu vou ler para vocês, para a gente abrir, já que a gente é da área das artes. Eu sei que tem gente também de outras áreas, mas bem interessadas, pessoas interessadas pelas artes cênicas. E eu vou ler uma cena ficcional para a gente dialogar com o conteúdo, tá? Então, vamos lá. Em um departamento de artes cênicas, também considerado inclusivo, decolonial e antirracista, muitas ações de extensão e pesquisa são executadas em prol de reflexões e práticas sobre conteúdos afro-referenciados, geralmente geridas pelos poucos professores, pelas poucas professoras negros e negras, que fazem parte do corpo docente, esmagadoramente branco. A narrativa institucional baseada nessas atividades é de que tal departamento é pioneiro na luta contra o racismo, com a realização de fóruns negros, espetáculos teatrais com equipe e temáticas negras, seminários sobre essas temáticas também, etc. Porém, enquanto os docentes e as docentes negros e negras trabalham, em média, 5 vezes mais que os docentes brancos e brancas para manter vivas essas discussões, o restante do grupo continua em seus lugares de privilégio e conforto, com seus conteúdos brancos centrados em sala de aula, mesmo que desenvolvam e proclamem pesquisas sobre decolonialidade, a moda acadêmica do momento, sem nenhuma reverberação em sua prática pedagógica em sala de aula ou em sua ação efetiva em relação às reformulações curriculares. Bem, isso é apenas uma cena ficcional, né? E ela vem para a gente ter uma ilustração sobre o que a gente vai conversar. Então, eu preparei um pequeno slide aqui para a gente ir tratando dos temas, assim, na sequência, né? Eu não sei se vocês conseguem ver já, se vocês puderem me avisar se estão vendo. Eu agradeço aqui pelo chat. Mas, então, enquanto alguém pontua aqui, a gente vai tratar do primeiro encontro hoje, né? Temos um outro encontro amanhã no mesmo horário, 14 horas, aqui no horário de Brasília. Obrigado, Beatriz. Ok. Obrigado, Alexandre. E às 19 horas, horário de Moçambique. Depois eu vou precisar de vocês também saber se esse slide ele está passando, né? Então, artes cênicas, decolonialidade e racismo epistêmico, né? Como é que essas coisas dialogam ou não dialogam, né? Eu fiz uma passagem aqui de slide, eu acredito que está passando, sim. Ok, obrigado. Então, vamos lá. Então, como é que começa essa inquietação minha, né? Ela começa a partir de uma percepção de que a noção de decolonialidade vem sendo discutida nas artes cênicas, né? Lá pelos idos da década de 2010, né? Eu começo a ver, a perceber, a ler artigos sobre isso e vou percebendo também uma crescente produção, né, de discussões acadêmicas. Então, o que é que me interessa é ver como essa discussão vem se desenrolando,
como as artes cênicas vêm refletindo essa noção de decolonialidade, e para isso eu foco em pesquisa de estado da arte, né? Eu uso essa metodologia, que é captar um grande conteúdo de material que fala sobre um tema e ver em que estado isso está, né? E aí eu escolho trabalhar sobre artigos acadêmicos nas áreas de artes cênicas, né? Artigos de revistas acadêmicas também vinculadas a programas de pós-graduação no Brasil em artes cênicas. E a partir da análise desses artigos, eu vou tentar perceber esse diálogo entre decolonialidade e essas práticas culturais afro-brasileiras, né? Por quê? Porque eu percebo que há sempre uma tríade aí, né? As artes cênicas, estou focado aqui na universidade, né? Minha discussão é na universidade, no campo da universidade, e como as artes cênicas vêm relacionando decolonialidade e a questão das práticas culturais afro-brasileiras, né? Para isso, eu faço um catálogo de quase 100 artigos, né, de várias revistas do Brasil. Já eu mostro as revistas para vocês, o nome de algumas das revistas. E eu uso como critério, né, de captação dos artigos esses descritores aqui, né, o termo decolonialidade, que é o que mais me interessa, mas também os correlatos, né? Porque é uma grande discussão entre decolonialidade, descolonialidade, pós-colonialidade, contra-colonialidade, o termo colonialidade em si mesmo, colonialismo, e também artigos que tratam das discussões sobre as epistemologias do Sul. Esses são meus descritores para captar esses artigos, né? E sempre que eu trago um artigo, eu vou ver se a relação é entre decolonialidade, artes cênicas e as culturas afro-brasileiras. E se sim, eu guardo esse artigo para posterior análise, né? E aí, para essa análise, eu precisaria de ter algumas categorias para que guiassem esse meu estudo desses artigos, né? Então, eu parto do seguinte pressuposto. Para falar de decolonialidade e culturas afro-brasileiras, a gente precisa também falar de algumas questões, como racismo, como negritude, como branquitude, como democracia racial e também apropriação cultural. Então, eu trabalho com essas noções como categorias de análise. Isso é, essas noções vão guiar meu olhar analítico sobre esses artigos, né? Então, aqui eu trago, nesse slide abaixo, algumas autoras, né, que eu me debrucei para discutir essa metodologia do estado da arte, né? Norma Sandra de Almeida Ferreira, Joana Paulin Romanovski, Romilda Teodoro Enz, Francisca Jocineide da Costa Silva, Maria Olina Pessoa de Carvalho, Maricele Gomes Vargas, Catalina Galeano Uguita e Dumar Andrei Jaramillo. Essas são algumas das pessoas que eu dialogo sobre essa noção, né, da metodologia do estado da arte. Então, eu começo trazendo essa questão de Silvio de Almeida, porque ela dialoga muito com um princípio básico da decolonialidade, né? Quando o Silvio de Almeida diz que a sociedade contemporânea, e é muito importante quando ele localiza esse lugar na sociedade contemporânea, né? Não em um passado remoto, ele diz que ela não pode ser compreendida sem os conceitos de raça e de racismo, né? E aí ele fala que o racismo é sempre estrutural, porque ele é um elemento que integra essa organização econômica e política da sociedade, né? E eu diria também educacional, artística, né? No que isso dialoga com os princípios básicos da decolonialidade. No sentido de que, para a decolonialidade, para os pensadores e pensadoras, há duas grandes bases que fundamentam o colonialismo, né, no mundo.
Uma dessas colunas é o racismo, é a questão de raça e racismo, e a outra é a questão de gênero, né? E sexismo. Então, é claro que eu estou fazendo um recorte aqui de raça, mas a gente não vai excluir os outros recortes, né? Raça, gênero, sexualidade, tudo isso. Então, essa citação de Silvio de Almeida dialoga muito com os pressupostos da decolonialidade. Então, tendo essas categorias de análise, como eu falei, vou repetir aqui para a gente reforçar isso, eu quero discutir nos artigos como é que autores e autoras das artes cênicas que dialogam com decolonialidade e culturas afro-brasileiras discutem racismo, discutem negritude, discutem branquitude, discutem o mito da democracia racial e a apropriação cultural. Então, aí a gente, aprofundando um pouco essa questão dos dois pilares, né, da decolonialidade, o racismo e o sexismo, Ramon Grossfogel e também Cida Bento, né, trazem essa historicidade um pouco sobre o que vem fortalecendo um monoepistêmio, né, nas universidades, uma monoepistemologia, né, a queima de milhões de mulheres na Europa, a conquista de Al-Andalus, né, que é o sul, a parte mediterrânea da Europa, a conquista das Américas e a escravização de africanos e africanas. Para Grossfogel e Cida Bento, são esses 4 genocídios e epistemicídios que fundamentam a colonialidade. Então, aí a partir dessa pesquisa, ela me abre, né, um caminho. E esse caminho são questões. A minha primeira questão é: as narrativas decoloniais nas artes cênicas, em diálogo com as práticas culturais afro-brasileiras, elas abarcam as discussões sobre racismo, de branquitude, democracia racial ou apropriação cultural? A minha outra pergunta fundante é: seriam esses conteúdos e reflexões de interesse e de existência concreta nas reflexões cênico-acadêmicas no Brasil? E quando eu trago para essas reflexões cênico-acadêmicas no Brasil, eu estou falando, inclusive, em termos curriculares, né? Quando a gente for aprofundar um pouco mais no racismo epistêmico, a gente vai entrar nessa questão também curricular dos cursos de artes cênicas das universidades brasileiras, né? E aí a gente já começa trazendo um pouco desse racismo epistêmico e como ele se concretiza na violência institucional. Antes disso, eu acho importante trazer aqui uma recente discussão da qual Silvio de Almeida, né, nosso ministro dos Direitos Humanos, ele postou no Instagram uma resposta a essa discussão, né, porque se começou na internet de que tudo agora é culpa do racismo estrutural, é culpa do racismo epistêmico, as pessoas não têm culpa porque é estrutural, e ele pontuou isso, né? São denominações para a gente enxergar esses tipos de racismos e como eles se dão, mas o racismo estrutural e o racismo epistêmico, ele é mantido pelas pessoas, né? O racismo institucional, o racismo epistêmico, estrutural, eles são mantidos por pessoas que estão nesses lugares, né? Então, partindo desse lugar, bem, eu parto também de que o racismo epistêmico, ele é fundante para a gente pensar como se constitui os cursos, no caso de artes cênicas, né, mas a gente pode abrir para outros cursos, nas universidades. Então, quem estamos formando, como estamos formando. E aí, uma das bases, uma outra base da decolonialidade é de que a decolonialidade é um elemento de prática, né, de ação concreta na sociedade.
Então, eu trago aqui Catherine Walsh, que é uma das pesquisadoras e teóricas e práticas da decolonialidade, e ela fala sobre isso, né, de que a decolonialidade ela não pode se restringir a um campo teórico, retórico, de pesquisa, ela tem que ter uma ação efetiva na sociedade. Então, se a prática é um dos principais elementos dessa decolonialidade, em se tratando de professores e professoras universitários e universitárias que discutem da colonialidade, ao meu ver, essas práticas deveriam se refletir na luta contra esse racismo epistêmico, né, na educação, nos seus departamentos, nos seus pensamentos curriculares, nos projetos pedagógicos do curso, né, porque é um campo de ação, aí se torna um campo de ação, onde a decolonialidade pode efetivamente atuar. Né? E aí, na busca dessa efetiva mudança do pensamento curricular, né? Que até hoje continua, em grande maioria, eurocentrado. E se o racismo é um dos pilares de sustentação da colonialidade, ele, no âmbito universitário, ele está impregnado no pensamento político-pedagógico do curso, né? E aí eu cito Tula Pires, que é da área de direito e também dos direitos humanos. Ela diz que, tratando desse ambiente universitário, né, merece destaque especial os efeitos do racismo epistêmico, que, para além de negar a memória negra nos processos políticos de luta por liberdade, reitera a expropriação das reflexões seculares promovidas pela comunidade negra nas universidades. Então, ela traz essa questão no âmbito universitário, que é o que me interessa no momento, né? Claro que a gente pode discutir para outros ambientes da área das artes, né? Mas nessa aula eu queria focar nesse ambiente universitário. E isso que Tula Pires fala reforça muito os casos de invisibilidade, né? Até hoje, em muitos casos, de toda a contribuição de décadas de Abdias do Nascimento, desde a década de 40, de Leda Maria Martins, desde a década de 80, né? Leda vem sendo muito requisitada e lida atualmente, mas décadas atrás, até há pouco tempo não. Solano Trindade, né? Essa obra do teatro popular, do teatro negro, do pensamento negro. Estou citando essas três pessoas, mas teríamos muitas outras pessoas, né? Que pensam a questão da negritude e do racismo dentro da área das artes e da universidade, né? E aí eu trago outra citação que eu acho que é muito interessante para a nossa discussão, né, para fomentar nossa discussão, que é do professor José Jorge de Carvalho, daqui da UNB também. Ele diz assim: a discriminação racial, o imaginário racista, o genocídio contra negros e indígenas, a acumulação por possessão e roubo de terras dos povos tradicionais são práticas seculares que se reproduzem em boa medida pelo modo como esses profissionais foram formados na universidade. Então, quer dizer, a continuidade de um processo expropriador, de um processo de genocídio, né, simbólico, concreto. José Jorge de Carvalho, ele responsabiliza também as universidades, né? Como esse pensamento capitalista eurocêntrico vem formando ao longo dos séculos pessoas que estão em nada preocupadas, né, com as questões de racismo, de sexismo, dos povos originários, e com isso elas continuam perpetuando a violência epistêmica e institucional sobre esses povos e sobretudo, as pessoas que adentram, né, na universidade. Bem, dito isso, eu queria mostrar para vocês uma tabelinha, talvez não dê para ver muito bem, mas... bem, eu acho que Glau está me falando dos slides. Ah, sim, tá. Vou colocar em modo para ver, né? Tá, obrigado, gente. Deixa eu ver aqui.
Eu acho que agora foi, né? Então, eu coloquei aqui alguns dossiês com os anos né, de publicação, alguns dos que eu pesquisei os artigos, né? Então, a gente vê aqui a partir de 2013 a 2022, diferentes revistas que elas se dedicam a algumas temáticas, né, transversais do que eu estou pesquisando. Epistemologias da cena, matrizes negro-africanas brasileiras, poéticas de descolonização, Fórum Negro de Artes Cênicas, saberes performáticos e tradição. Então, a partir desses dossiês, eu vou catalogando esses artigos. E aí, num dado momento, me vem essa pergunta, né, essa questão. Em 10 anos dessas reflexões, né, o que mudou no pensamento epistemológico dos cursos de artes cênicas no Brasil? Essa pergunta me vem porque essas revistas estão vinculadas aos cursos dos programas de pós-graduação em artes cênicas, né, no Brasil. Então, elas são geridas por professores e professoras das áreas de artes cênicas que têm trânsito na graduação e na pós-graduação. Então, me interessava muito saber como é que essas discussões ela invade o pensamento curricular epistemológico dos cursos dos professores e professoras que falam sobre isso, né? Então, aqui eu queria fazer um rápido esboço, né, sobre esses conceitos, né, sobre as questões das colonialidades, né. Então, o colonialismo, né, essa terminologia ismo, ela marca muito um estudo sobre estudo e prática e guerras e conflitos, né, sobre um período histórico, né, de exploração das colônias. É um período histórico onde as colônias elas estão sob o jugo de alguma potência, né, europeia. Então, a partir dos movimentos, né, sociais, intelectuais, se discute o pós-colonialismo, né? Então, é essa insurgência contra o colonialismo, né? Como é que a gente acaba com isso e como é que a gente cria outros caminhos para as nações que estão sob o jugo das colonialidades, né? E aqui eu trago alguns intelectuais, escritores, poetas, né? Como Aimé Césaire, Senghor, Frantz Fanon, que se dedicam a essa discussão, né? Isso na África e na Índia também intelectuais como Gurra, como Chatterjee, como Chakrabarti e como Spivak, que é uma das mais famosas, né? E aí vários países saindo desse lugar de colônia, se percebe que historicamente a colônia deixa de existir, mas as suas mazelas continuam, né? Então, a isso se dá o nome de colonialidade. A gente não está mais no período histórico, não é mais o colonialismo histórico, né? Por exemplo, do Brasil colônia. Mas a gente ainda conserva todas as práticas de colonialidade, mesmo sem pertencer a uma potência global, né? E a colonialidade é essa lógica de exploração e desumanização, né? Independente da colônia formal. E isso vai se reverberar de várias formas. E aí, a partir disso, a discussão decolonial. E aqui eu trago uma citação de Maldonado Torres, né? A decolonialidade refere-se à luta contra a lógica da colonialidade e seus efeitos materiais, epistêmicos e simbólicos. Ora, ele está trazendo esses três grandes aspectos, né? Dos quais as artes cênicas, nessas nossas discussões, ela faz parte, né? Os efeitos materiais, né, econômicos da economia criativa e tal, epistêmicos, né, dentro da universidade, focando na universidade, né, de pensamento curricular, e os simbólicos, né, as imagens, as discussões sobre as artes, né,
os fundamentos artísticos que durante séculos a gente vai se acostumando a partir dos estudos universitários, e aí vem essas três grandes matrizes, né, da decolonialidade, que é a discussão sobre a colonialidade do poder, que tem a ver com a questão econômica e material, do saber, a questão epistêmica, e do ser, né, a questão das subjetividades. E aí, trazendo para a área específica das artes cênicas, no meu caso do teatro, mas a gente pode expandir para a dança, para as visuais, enfim. Eu trago aqui dois marcos do pensamento e prática coloniais no teatro brasileiro, né? Eu acho que o primeiro marco é quando a gente vai pensar nos jesuítas, né? E aí eu trago as discussões de Cristiane Sobral, no livro que ela publicou a partir do mestrado dela aqui na UNB, Paulo Romualdo Hernandes e Marcos Roberto de Faria, né, quando eles discutem como se dá essa relação dos jesuítas com o teatro no Brasil, né, e o teatro como forma de colonização, né, de apagamento e invisibilidade dos povos originários em busca de uma catequese, né? E aí se fala, não, mas usavam coisas, falavam também em tupi, né? Usavam os elementos das culturas indígenas para, na verdade, violentá-las, né? E aí eu posso também dizer que é o primeiro marco de prática de apropriação cultural, né? Um outro marco é quando se estabelecem os cursos universitários de artes cênicas no Brasil, né? Juscelene Santana tem uma pesquisa muito boa sobre isso, quando ela discute sobre o primeiro curso de teatro do Brasil, né? Na Escola de Teatro da UFBA, em Salvador. Claro que entre esses dois marcos existem inúmeros, a gente pode falar das missões artísticas, das missões francesas, e enfim, mas eu queria focar nesses dois aqui, como símbolos de que o teatro no Brasil, e consequentemente na universidade, ele já nasce colonizador, epistemicista, racista e apropriador. Então, falando sobre essas questões, eu queria trazer para vocês agora, gente, só um minutinho que Glau está aqui me dando as instruções para talvez eu aumentar a tela, não é isso? Deixa eu ver. É porque como eu estou com o slide, eu não consigo ver o que vocês escrevem aí. Então, ela está falando comigo aqui pelo WhatsApp. Glau, eu não sei se eu vou conseguir. Bem, mas assim, eu estou justamente sendo bem, lendo mesmo muito para a gente ter esses conteúdos, não perder esses conteúdos, tá? Então, eu trago para vocês essa parte aqui, sob a égide da branquitude, a flecha da negritude e as encruzilhadas das negruras. Por que eu trago essa noção de branquitude, né, como uma categoria de análise, e negritude também, dentro do estado da arte? Porque, para mim, esse diálogo entre branquitude e negritude é uma reflexão necessária e urgentemente relacional. A gente precisa chamar também a responsabilidade, não só professores e professoras negros e negras para o debate, mas também não negros e não negras, né? Por isso que lá na ficção, na cena ficcional, eu coloco essa situação, né, da professora negra que trabalha exaustivamente, fazendo projeto de extensão, fazendo peça, fazendo seminário, para manter viva num departamento essa discussão. E aí, isso para mim significa que é preciso que a gente crie um diálogo. E aí, para mim, gente, está em modo... Estou voltando aqui para a questão do slide, tá? Para mim, está em modo apresentação já. Então, eu já coloquei o slide no modo apresentação. É porque o pessoal está falando que está bem pequeno, né? Então, talvez se eu sair da tela, para deixar só o slide, né?
Acho que isso facilita para vocês. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu me tirar da tela aqui. Eu acho que agora, quer dizer, tirar não, né? Deixar o slide maior. Acho que aqui já facilitou. Então, vamos voltar aqui para o meu guia. Glau, obrigado mais uma vez. Glau sempre me salvando, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que aumentou um pouco, né? Vamos lá. Vou colocar em modo apresentação de novo. Vamos lá. Então, o que é que a noção de branquitude contribui para a gente, né? Ela contribui a partir do momento que ela traz uma reflexão de que a racialização, a noção de raça, só é colocada em cima das pessoas negras, né? E as pessoas brancas é como se elas não pertencessem a uma raça, elas fossem a universalização do ser humano, né? Então, aqui a gente tem Camila Moreira, Lourenço Cardoso, Edith Pisa, que é uma das que iniciam, né, essas discussões sobre a branquitude, né, no Brasil, onde afirmam, não, peraí, a gente tem que discutir, se a questão é racial, a gente tem que discutir a raça branca também, né? Que lugar é esse? Quais são essas responsabilidades? Quais são esses diálogos possíveis para que a gente chegue a um lugar antirracista, né? E aí também, sobre essa questão da branquitude, tem o trabalho clássico, né, de Cida Bento, quando ela discute o pacto da branquitude, né? Como institucionalmente a branquitude se protege para que ela não saia dos seus lugares de privilégio, né? E como, para se proteger, ela precisa estar sempre criando estratégias de invisibilidade ou de silenciamento da negritude, né? Então, Cida Bento traz uma contribuição enorme para a gente para discutir. Olha, a gente não pode falar só sobre racismo enfocando só a negritude, a gente tem que discutir o lugar da branquitude, né? Então, dentro dessa discussão, né, em termos de Brasil, localizando em Brasil, a gente passa por esse mito da brancura para pessoas negras, né? Essa busca, né, desse espelho branco que a gente precisa passar e se espelhar nele, e mais recentemente a criação do mito do escurecimento das pessoas brancas, né? Aquela história, não, mas eu tenho um amigo preto, a minha bisavó era preta, não, mas porque minha avó foi caçada no laço, era indígena, então, e tal. Então, essas narrativas, né, que servem muito para manter o lugar, né, não se discutir, não se questionar. E Cida Bento também traz essa questão da indignação narcísica, né? É quando a branquitude ela se afirma antirracista, né? Ela pauta essa questão, mas ela só vai até, como dizem assim no linguajar comum, até a página 2, né? Até onde isso não atinge seus próprios privilégios, né? E seus próprios interesses. Então, eu coloco em azul, em vermelho aqui, então, a quem estamos servindo, fazendo essa pergunta para a gente, que é docente, né, e fica se matando para manter essas pautas dentro da universidade, e fazendo 1000 trabalhos, né, dentro, muitas vezes, de forma individual, num departamento, e a quem a gente serve quando a gente assume esse lugar, né? Claro, eu acho importantíssimo todo tipo de ação, né? Ação de pesquisa, ação de extensão, ação artística, mas eu acho que não é só isso, que sendo só isso, isso mantém a estrutura como ela está, porque o departamento vai dizer, olha aí, nós temos a discussão, ó, tem essa peça sobre temática negra, mas o departamento não se envolve, né? É o professor, a professora negro e negra que estão lá
ralando e trabalhando a exaustão para manter isso, né? E o outro, a outra categoria de análise que eu trago é o mito da democracia racial, né? E aí eu trabalho com Kabengele Munanga, com Silvio de Almeida, com Abdias do Nascimento, quando fala dessa especificidade tão brasileira, né? Desse mito da democracia. Quer dizer, não, mas não, calma, não há racismo no Brasil. O Brasil é um país tropical, onde as relações se dão de forma harmoniosa, né? E a gente não tem esse problema, né? Quem tinha eram os Estados Unidos com apartheid, etc. Nós nunca tivemos esse problema, né? Esse mito da democracia racial é um traço muito característico do pensamento racista do Brasil, né? E aí, fechando essa questão da decolonialidade, né, a partir dessas noções que eu trago para vocês, de branquitude, negritude, mito da democracia racial, esses marcos, né, da invasão das Américas e a escravização de africanos e africanas, eu trago como eventos-chave, né, fundadores dessa colonialidade. Na América e, especificamente, no Brasil, a decolonialidade como uma luta contra as lógicas coloniais, e a decolonialidade também como essa ação prática e efetiva nas realidades subalternizadas, que é diferente de ter uma postura puramente retórica, né? De pesquisa e de escrita de artigos, né? Para que se discuta e para que se cunhe a noção de decolonialidade, ela precisa está na esfera da prática social, né, da prática política social, que é o que diz Ramon Grossfogel e do Céu também. Eu vou citar aqui. É preciso conjugar prática política concreta com o horizonte utópico decolonial em direção a uma nova civilização. Então eu volto àquela pergunta, né? Se nós, como professores e professoras universitárias, a gente está discutindo decolonialidade, até onde essa decolonialidade ela é uma prática política concreta em nossos departamentos, ou ela se torna uma pura reflexão conceitual, né? Que também serve para a manutenção dos lugares de poder, né? E aqui eu trago algumas autoras, alguns autores, né? Que discutem essas questões também, Maldonado Torres, Luciana Balestrin, que é da área de antropologia, Walter Mignoli, Catherine Walsh e Letícia Cesarino. E aí, gente, deixa eu ver aqui a hora. A gente vai passar por aqui, né? A gente vai finalizar aqui para a Glau entrar, para trazer uma contribuição maravilhosa para a gente. Aí, a partir dessa pesquisa, eu faço algumas críticas à decolonialidade nas artes cênicas, né? Em cima dos artigos que eu analisei, eu constato que nenhum dos artigos em artes cênicas faz algum tipo de análise crítica sobre a noção de decolonialidade. Não há uma análise crítica, há um emprego da noção, né? Há também, se constrói um dualismo entre ser decolonial ou ser colonial, então as discussões partem para apontar quem é decolonial, não, aquele grupo de teatro é decolonial, aquela prática cultural negra é decolonial, e aí a gente entra num binarismo, no mesmo binarismo, né, cartesiano, eurocêntrico e tal. Também há uma tendência, né, nos artigos em nominar todos os movimentos críticos à colonialidade de decoloniais, né? Então, o jongo é decolonial porque ele tem elementos que a gente pode contrapor às práticas cênicas coloniais, né? E isso vem já e aí eu faço uma crítica a teóricos da decolonialidade mesmo, como Walter Mignolo, que ele querendo fazer uma cronologia, né, da decolonialidade, ele vai lá no século XVII, vai lá no século XVIII, pega um evento que houve e ele diz, isso é decolonial. E minha crítica é, a gente pode chamar de decolonial um evento que aconteceu em uma outra época e que
tinha outras formas de se nomear pelas pessoas que faziam, né? Então, aqui, Valmán Poma de Ayala, né, que era indígena do vice-reino do Peru, ele, em pleno século XVII, ele escreve um tratado para o rei da Espanha, questionando o modelo de colonização. A mesma coisa faz Otaba Cugoano, africano escravizado na Inglaterra e liberto, e ele publica em Londres, em 1787, uma crítica também a esse sistema capitalista e colonialista, né? Com outros termos, lógico. Então, é correto a gente estar nomeando a prática da outra pessoa, né? Como é que a gente faz isso? Isso, para mim, já é uma contradição na própria noção de decolonialidade. Bem, as artes cênicas também reproduzem essa mentalidade, né? Quando elas nominam práticas culturais afro-brasileiras com referências cênicas, e não com as epistemes específicas de cada contexto cultural de seus e de suas enunciadores e enunciadoras. Né? A gente escuta muito, né? Algumas práticas culturais sendo chamadas de teatro, sendo chamadas de dança-teatro e etc. E isso, dentro da discussão decolonial, cabe? A gente não está fazendo o mesmo processo de visibilizar a prática cultural, empurrando noções do nosso universo para o delas? E a outra crítica que eu faço também à decolonialidade é que ela não dá conta das especificidades brasileiras, né? Ela tendo sido gestada na América Latina de língua hispânica, ela não necessariamente ela toca no âmago de algumas questões sensíveis no Brasil, né? E por isso não dá para a gente só utilizar, a gente tem que ter um olhar crítico sobre ela. E algumas dessas especificidades eu já falei para vocês: o racismo brasileiro, o mito da democracia racial, negritude e branquitude no Brasil, apropriação cultural, etc. E uma última coisa que eu noto nesses artigos é que há uma ausência completa da discussão sobre colonialidade interna, né? E aí eu trago Letícia Cesarino, também outra antropóloga, que discute muito isso, né? Como a gente, nas artes cênicas, discute decolonialidade como se não houvesse colonialidade interna, como se o problema estivesse fora do Brasil, né? Sempre se remetendo à Europa, aos brancos, europeus e etc. Então, eu termino aqui essas críticas e eu deixo espaço, a gente continua essa discussão no debate e também na outra aula de amanhã. E eu vou abrir aqui, vou interromper o compartilhamento, vou finalmente ler vocês. Gente, não estava passando o slide, é isso? Leni está dizendo aqui que não estava passando o slide. Eu acho que estava, né? Porque o pessoal acompanhou, Ivana disse que está melhor. Sobre branquitude, falando em Ivana, eu queria pontuar que Ivana também tem um livro que ela discute essas questões na área da dança, né? Ivana, se quiser escrever aí no chat, por favor, o nome do livro, onde compra, bababá, porque também é um livro muito interessante e muito importante sobre essas discussões nas artes cênicas, tá? Gente, eu vou agora passar a palavra para a nossa convidada especial de hoje, que eu vou apresentar, que é Glau Soares. Vou ler aqui a sua bio rapidinho e trazê-la para junto da gente. Quer dizer, fazer o contrário, né? Trazer Glau. Glau, se prepara aí que eu vou te colocar no palco. Liga o microfone. Chegou. Deixa eu só apresentar a Glau. Então, Glau é artista, diretora e preparadora preta, formada em licenciatura em artes cênicas pela Universidade de Brasília. Atualmente faz graduação, faz o bacharelado, né, aqui das artes cênicas, é produtora cultural, tem experiência em eventos culturais, preparadora de elenco dos filmes Sangue do Meu Sangue, de 2024, recente, né? Curadora do longa Sal da Noite, também 2024, curadora de Maria, de 2023, curadora de Rumo, de 2022, atriz no documentário O Renascimento do Parto 3, que está na Netflix,
Ela é coprodutora, atriz e preparadora de elenco do curta Lubrina, de 2023. Esse curta foi premiado no Festival da Colômbia, é o Fixe Festival, em 2023. É diretora da Associação Lésbica Feminista O Turno de Vênus, diretora do espetáculo teatral Atumbier, de 2023. Em 2017, foi premiada pela Secretaria de Apoio à Cultura, o FAC, no Distrito Federal, na categoria audiovisual. E o ano passado, 2023, foi homenageada pela Secretaria de Cultura pelos seus feitos culturais na categoria Cultura Mulher. Glau Soares, muito obrigado. Te agradeço por estar aqui para dividir a tua pesquisa. Eu que agradeço. Boa tarde a todas, a todos, a todes. É uma satisfação poder trocar ideia com vocês, sobretudo a partir desse tema que nos é muito caro, né? Buscar da gente, buscar para a gente, né? Quando o Érico traz essas tantas referências, né? Esses tantos nomes, Cida Bento, Leda Maria Martins, né? Ele provoca em mim uma indignação, porque esses nomes eles não estavam presentes no ato da minha pesquisa, né? Quando em 2023, bem recente, aí já dentro de um processo onde a universidade se assume antirracista, né? A partir de um processo de cotas, e quando você vê a ausência dessas bibliografias, dessas referências, em uma ementa, em um lugar onde era para a gente aprender, onde é para ser plural, diverso, né, e não se encontra, aí provoca indignação, sabendo que existem, né? A gente está aí, somos muitos, né? Somos sementinhas espalhadas por todo canto. Então, bora lá trocar ideia. É assim que eu chego. Eu sou Glava, eu gosto muito de falar, sou muito inquieta também, sou mãe da Sofia e do Davi, e sou uma mulher preta sapatona, e eu tenho muito orgulho de quem eu sou. Eu digo isso por quê? Eu digo isso porque eu faço parte de uma estatística onde mulheres com meu perfil, geralmente elas estão marginalizadas, né? Então, é para que a gente entenda também essa força, esse axé de permanecer, né? De estar presente, de corpo, de alma, de fé, de ginga. E aí eu vou pedir para a Érico colocar os meus slides aqui, para eu ter um acompanhamento. Érico, por favor. Érico. Só um instantinho, gente. Aí, tá indo aqui. Bom, então a pesquisa intitulada, né, Repensamento Curricular de Intervenções Antirracista. Debruçar sobre esse processo foi uma sensação de buscar agulha no palheiro, né? Eu uso esse termo, inclusive, na pesquisa, porque foi um momento em que eu pensei, não existem referências mencionadas num projeto político-pedagógico do curso de Artes Cênicas da Universidade de Brasília. Mas, a partir disso, debruçando sobre outras universidades, eu percebi que, de fato, a escassez o firmamento de apenas uma contação de história a partir de uma hegemonia, né, de um povo branco, eliminando e excluindo toda uma diversidade, né? E aí eu vou pedir para Érico passar o slide. As universidades que a gente investigou, eu falo a gente porque essa pesquisa ela foi feita com mais 2 universidades, a Universidade de Sergipe, né, onde eu trago aqui comigo a parceria Yasmin Rabelo, e a Universidade da Bahia, que eu trago Zaê.
juntas, nós três pesquisamos algumas universidades escolhidas pelos nossas orientadoras e orientadores, né? E as que eu fiquei colocada para pesquisar foi a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade de Brasília, né, a UNB. Ou seja, primeiro a gente começa por casa, né, organizar a nossa casa para depois olhar a casa dos outros. Pode passar, Érico, por favor? A Universidade Federal de Goiás, ela está dividido o curso de artes cênicas em licenciatura em artes cênicas e bacharel em artes cênicas, né? A licenciatura é esse processo onde o discente ele se forma para dar aula, né? Para ministrar oficinas, enfim. E o bacharel, ele é a prática, né? É a prática, é o espetáculo, é esse corpo como templo, né? Colocado ali para a plateia. E aí, quando você olha a partir de uma perspectiva negra, quando você é a pesquisadora preta, aí você começa a sentir essa aflição e esses gatilhos, eles vão aparecendo, porque você percebe que de 45 disciplinas obrigatórias, que foi o cunho da nossa pesquisa, a metodologia era pesquisar disciplinas obrigatórias dos cursos, né, de licenciatura e bacharelado. Dentro dessas disciplinas, quais autores negras e negros eram referenciados e quais conteúdos antirracistas eram colocados para jogo, né? Aí eu pergunto para vocês, se não existe, ou se existe uma escassez de autoras e autores negros, qual a chance de ter um conteúdo antirracista, não é mesmo? E aí, aqui na Universidade Federal de Goiânia, a gente tem 45 disciplinas obrigatórias, onde 132 autoras e autores brancos são brancos e apenas 3 autores são negros, né? No bacharel, a gente tem 40 disciplinas obrigatórias, onde 120 autoras e autores são brancos e negros não constam na lista. Então, eu fico pensando assim, a prática ela precisa estar alinhada com a teoria. Aqui a gente já vê essa questão, que elas não estão alinhadas. Por que não está alinhada? Porque nesse ensinamento, nesse processo de um curso de quase 4 anos de graduação, a gente não tem uma referência preta. A gente tem um esvaziamento, a gente tem um discurso baseado numa branquitude, né? Uma única história contada, e isso é muito perigoso. E aí eu vou pedir para passar o slide. Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eles debruçaram um curso sobre 4 vertentes, né? Que foi da licenciatura, do bacharelado, da escrita dramatúrgica e da direção teatral. Aí vamos lá. Na licenciatura, a gente tem 37 disciplinas obrigatórias. Dentro dessas disciplinas, 111 são autoras e autores brancos e 6 autoras negras. No bacharel, a gente tem 33 disciplinas obrigatórias, 99 autores brancos e 6 autoras negras. Na escrita dramatúrgica, a gente tem 25 disciplinas obrigatórias, dessas 75 autores brancos. Eu vou parar de falar autores e autoras, eu vou falar só autor, porque dentro da minha pesquisa existe um perfil, né? Que são homens brancos com seus óculos de grau para transparecer a intelectualidade. E isso também me chamou muita atenção. Qual perfil, né? Se eu fosse pegar a mesma pesquisa e fazer um recorte de gênero, eu acho que seria mais doloroso ainda fazer o levantamento desses dados. E aqui na direção teatral a gente tem 38 disciplinas obrigatórias, onde 114 são autores brancos e 6 autores negros. Veja, quando eu digo procurar agulha no palheiro, eu estou me referindo a isso. Você acha pistas, né? Pistas que eu estou chamando dessas referências negras quando elas aparecem, você fala, poxa, tem uma... eles estão colocando alguns detalhes, né? Só que aí você entende um processo sistêmico onde esses detalhes eles aparecem porque agora existe uma obrigatoriedade
né? E aí a gente pode falar da resolução de 2014, que é mencionar autoras e autores negros. Então, não é porque existe uma consciência, né? Não foi debruçado para a sociedade, olha, precisamos falar desses temas, falar de histórias, contar outras histórias de uma forma equilibrada, né? Não, eles estão fazendo esse jogo para dizer, a gente está cumprindo aqui, é para conseguir a nota, tá lá no final. Então, a gente vai colocar aqui algumas referências negras, que é para vocês entenderem que a universidade está cumprindo o que vocês estão pedindo na lei, né? No papel. E aí eu vou pedir para Érico passar o slide. Quando a gente caminha aqui para a Universidade Federal de Santa Catarina, a gente tem o bacharelado, né? São 25 disciplinas obrigatórias, onde 3 são autores negros e 72 autores brancos. De novo, a mesma história disseminada em instituições diferentes, né? Aí você fala, a questão cultural, não, é sistêmico, é global. Enquanto a gente não entender que a branquitude ela vem para ceifar, destruir, desmoralizar a educação e sobretudo, afunilando a pesquisa, né? O curso de artes cênicas, que tem um poder político gigantesco de dizer para a sociedade o que é o bonito, o que é o feio, para onde a gente pode caminhar. A gente vai ver que não é uma questão de universidade, né? Não é essa universidade que colocou aqui, não é essa universidade que colocou ali, é uma questão sistêmica, né? Ela tá disseminada de uma forma global. E aí eu vou pedir para passar o outro slide. E aí, como a gente falou da casa dos outros, a gente precisa falar da nossa casa também, né? E é muito engraçado, porque a UNB foi a primeira instituição que eu investiguei, né? E aí eu ficava tentando achar, porque existem professores próximos, né, assim, de vivência, que estão fazendo, que estão escrevendo, que estão criando, que estão co-criando ali a arte a partir de um pensamento antirracista, a arte a partir das negruras, né, da poesia, da beleza. E aí, quando você olhar em mente, você fala, poxa, não tem nenhum deles estão aqui. O que é que está acontecendo, né? Porque a gente tem uma lei que ela diz, olha, vamos falar desse assunto, né? Vamos incluir as práticas antirracistas na educação dos seus discentes. E aí, o que é que acontece? E aí é muito engraçado quando o Érico faz a mesma pergunta, né? A quem a gente está servindo? Ou como estamos nos alienando, né? Porque se eu for dizer de um processo onde eu, enquanto discente dentro da universidade, eu fui buscar, né, sobre outros tentáculos, eu fui buscar sobre outras gingas, outras formas, entender um pouco da minha negritude. Eu fui atrás de mim, porque dentro da ementa que eu li, eu falava, não existe. Questionando professores brancos é muito engraçado, porque quando você questiona um professor branco, ele leva para um viés pessoal. Ele ainda não entendeu ou se faz de não entendido que você está falando de uma questão sistêmica e que isso tanto é uma questão minha quanto dele, né? E aí tanto é uma questão de uma pessoa preta quanto de uma pessoa branca. A gente precisa discutir isso junto. E aí a gente chega no curso de licenciatura, no qual eu sou formada, né, com 40 disciplinas obrigatórias, 118 autores brancos e 2 autoras negras. Eu fiz questão, depois dessa pesquisa, de fazer o meu TCC focado em referências bibliográficas de mulheres negras. Por que eu fiz essa questão? Para dizer que não é falta de... Não existe, a gente está aqui, a gente está produzindo, a gente está criando, mas a instituição, e aí quando o Érico cita Silva Almeida nesse racismo estruturado, né, a instituição ela ainda é racista, apesar dela ter um discurso que se perde no vazio, porque a sua prática não está alinhada com a sua teoria, né? Então, é bonito dizer que a gente foi a primeira universidade a trazer o sistema de cotas, a problematizar, a fazer a história acontecer. É muito potente entender que a lei ela existe, e ela abre essa possibilidade de eu, inclusive, estar aqui agora falando sobre essa problemática. Mas é muito triste saber que o discurso ele não está alinhado com a prática, e ele não está alinhado com a prática por algo que é muito visível, porque quando você está estruturando o seu corpo dentro da sua profissão, aquela que você decidiu fazer para o resto da sua vida,
ou por um longo tempo, né, dela, você vê 2 autores negros. Como? Se eu fosse só por essa vertente, a minha pergunta é: como eu ia ter um pensamento antirracista e como eu ia atrelar isso à minha prática? Como eu ia colocar isso dentro, fizer com que isso reverberasse dentro dos meus feitos? Não tem como, porque são 2 autoras negras e praticamente eu vou ver elas em prática docente, vou ver elas em matérias optativas, aquilo que não estrutura o meu corpo, que não estrutura a minha consciência para projetar um discurso atrelado com a prática. Então, é muito triste e é muito indignante saber que a branquitude ela ainda continua criando ramificações, ela continua criando vielas para poder matar mesmo a educação, para poder matar a educação preta, para poder eliminar a gente, né? E aí, mas a gente é isso, a gente está aqui fortuna e a gente também não arreda o pé, né? E aí o curso de bacharelado, a gente tem 21 disciplinas obrigatórias, 3 autores brancos e 2 autoras negras. Aqui também, para mim, é uma coisa que reforça muito essa questão da prática, né? Criar um espetáculo preto, trazer um viés que não seja de dor, de sofrimento, contar a história de uma forma bonita, trazer autoestima dentro dessas personagens, né? A universidade ela não te ensina isso. Ela não te ensina porque ela não se debruça sobre isso. Então, assim, a gente tem uma questão, para mim, de uma violação de direitos humanos muito grave dentro da educação. E violação de direitos humanos por quê? Porque a partir do momento que eu sou privada de estudar, de saber, de procurar, né, a minha história, eu acho que eu percebo que essa instituição está ferindo os meus direitos. Então, para mim, assim, existe uma quebra, é um crime isso, né? É um crime, mas o sistema ele consegue dizer que não, olha, a gente está cumprindo, tem 2 no meio de uma multidão. Vocês estão sendo referenciados, não era isso que você queria? Então, assim, quais são. E aí eu vou abrir para entrar junto com vocês na roda para gingar, para entender, para trocar ideia mesmo, para a gente poder concatenar essas inquietudes juntos, né? Quais são as estratégias possíveis hoje da gente usar atrelando discurso e prática, né, nos nossos feitos artísticos? Para onde a gente tem que caminhar, percebendo que existem leis, resoluções, ementa. Eu, por exemplo, estou criando um artigo que é trauma de ementa. E aí também reverbera desse processo e reverbera de um processo muito anterior, que é adentrar a universidade, né? Pisar um campo que é uma arte muito bela, essa arte que tudo pode, que tudo, né? Ela vai provocando em você movimentos de defesa e movimentos como eu posso falar? De infiltração mesmo, sabe? De quebrar esse concreto para poder florescer. Então, aí eu quero discutir com vocês também, trocar ideia, ouvir também, ler do lado daí. É muito ruim falar prontela, né, gente? Meu Deus. Mas, enfim, viva a tecnologia. E é isso, assim. Então, eu concluo essa apresentação falando, sim, o racismo ele é estrutural, ele é estruturado, ele é sistematizado e pensado para demolir, destruir nossos feitos, principalmente dentro da arte da cena. Quando a gente fala da arte da cena, a gente fala desse lugar de brincar, desse lugar que é para ser leve, desse lugar que é para ser divertido. Só que aí, quando você se depara com o discurso, você percebe que só tem teoria, né? E ainda assim, essa teoria ela ainda vem desmantelada, né? Porque você olha e você fala, porra, nem no papel eles conseguiram equilibrar, né? Nem nesse discurso teórico jogado para o vazio eles conseguiram equilibrar, quiçá na prática. Então, a gente tem muito que caminhar ainda. Eu fecho essa pesquisa dizendo que existe... Abaixo. Volta Érico. Volta. Aí.
Eu encerro, então, aqui dizendo que ao todo foram analisados e pesquisados 833 autores como um todo, sendo eles 29 negros e 804 brancos. E aí eu jogo a marimba para vocês. O que vocês acham dessa pesquisa? Vamos repensar essa estrutura juntos e juntos, né? Tá mais que urgente. E para mim é isso, um discurso atrelado com a prática, senão ele é um discurso vazio. Obrigada pela escuta. Glau, obrigado a você por essa contribuição. Gente, eu vou chamar a Nilza agora, que é a nossa mediadora, pedir para a Glau se puder ficar aqui com a gente, que a gente vai conversar, né? Chegou a hora de conversar com vocês que estão aí, agradecendo imensamente, dizer a vocês que a lista de presença vai entrar agora, tá, gente? Enquanto a gente conversa. Nilza. Oi, gente, mais uma vez, boa noite, Moçambique. Vi que a Lucrécia está aqui, o Micas está aqui, tem outro pessoal do Moçambique aí. Sei que já são 20 horas, mas vamos que vamos, como se diz no Brasil. Boa tarde, Brasil. Estou muito entusiasmada com essa conversa, fiquei super apaixonada ouvindo a Glau. Parabéns pela vossa pesquisa. Muito obrigado, Érico. A questão que me fica aqui é que você fez na sua apresentação a quem nós estamos servindo, não é? E é uma questão transatlântica que atravessa mares, oceanos e fronteiras, porque se me perguntar, eu também não sei responder. E esse é um trabalho belíssimo, o Érico já tinha comentado comigo sobre esse trabalho que vocês estão fazendo, e que eu acho que você ficaria mais deprimida se fizesse esse estudo na minha banda, por exemplo. E aqui eu fiquei me perguntando, quem faz parte dos nossos currículos? Será que temos 2 mulheres negras? 6 mulheres negras, 6 autores, 6 autoras, e ficou também a questão, quem são essas autoras que estão na Universidade de Brasília, não é? Nós conhecemos tantos corpos negros e negras que estão aqui produzindo, praticando, fazendo tanta coisa, mas não conseguem adentrar. Quer dizer, não conseguem não, porque são corpos, são pessoas que cada um de nós aqui conhece, estão dentro da universidade, fazem parte, estão construindo, mesmo dentro do PPG-100, como você falou muito bem, estão lá. Só que não trazem os holofotes para elas. Essas pessoas são apagadas. E nós somos culpados também, custa dizer, mas é verdade, porque nós também apagamos essas pessoas. Não é só essa estrutura maior que é a universidade, não é? Então, eu acho que esse mini curso de hoje traz uma provocação muito importante, porque, para além de olharmos de forma macro esse problema que é maior, a gente tem que pensar, ou eu gostaria, não é, que cada um de nós saísse pensando no trabalho que vem fazendo. O que eu estou escrevendo? O que eu estou representando? Não é? Uma coisa que eu costumo perguntar sempre não, nos últimos tempos, porque o Brasil, felizmente, me fez começar a pensar sobre essa descolonialidade, mas como o Érico disse, nessa colonialidade que é interna. Às vezes nós ficamos olhando para o problema global maior, não é? Porque o outro, porque nos colonizaram, porque temos problemas, etc, etc. E não vimos as feridas internas que cada um de nós está criando. Quando pura e simplesmente eu tenho a oportunidade de fazer a minha própria emenda, de construir a minha própria disciplina, e o que eu vou fazer? Vou pegar naquela disciplina que os meus professores brancos, ou que os meus professores que estavam lá em 2000, 2008, e não tinham as possibilidades de contato, não é, que nós temos hoje, e só vou repetindo e passando sempre as mesmas coisas. Esse problema da emenda que a Glau trouxe aqui. Sei lá, fiquei com muitos questionamentos, muitas coisas aqui passaram e estão passando pela minha cabeça. Tem alguns comentários no chat, você gostaria de dizer alguma coisa? Érico, Glau? Vocês me ouvem?
Eu fiquei falando, falando, nem perguntei se está chegando direito aí. Ouvimos bem. Sim. Não, é isso. Eu acho que é uma questão muito complexa. Como o Glau falou, envolve relações que aparentam ser interpessoais, né? Mas a questão não está aí no interpessoal, é uma questão genérica mesmo, global, como o Glau usou o termo sistêmica, né? E eu acho que são esses debates, são essas reflexões contra, porque, assim, uma coisa que eu gostaria de dizer é que muitas pessoas me associam à decolonialidade. Eu estudo a decolonialidade, mas eu sou crítico da decolonialidade. Eu não tô, minha intenção não é usar a decolonialidade para minhas pesquisas, mas é questionar como se está usando, né? E o que é que se está negando quando se usa decolonialidade nas artes cênicas? O que é que a gente está querendo também encobrir, não falar, né? Então, era um pouco isso. Érico, Oi. desculpa. Agora que você falou, me lembrou que na sua apresentação você falava desse binarismo, que parece que só há dois caminhos no mundo, não é? Ou ser decolonial ou não ser. E que a gente, quando vai assistir uma prática, a primeira intenção é essa, dizer se enquadra na caixinha ou não. E eu fiquei me perguntando, que outros caminhos você poderia propor para a gente pensar, para a gente poder sair ou fugir, ou tentar, pelo menos, fugir desse binarismo? A primeira coisa é entender que, pensando em decolonialidade, o mais importante não é saber quem é colonial e quem é decolonial. É saber estruturalmente o que a gente precisa fazer para que a gente entre num lugar de pluriepistemologia, né? Então, e cada um vai fazer da sua forma, porque se a gente começar a categorizar o que é decolonial como a gente fazia antes com o ocidental, a gente está fazendo o mesmo, só mudou os termos, né? Então, cada experiência é uma experiência, cada situação é uma situação, e é preciso ser pensada no lugar dela, né? Um exemplo muito grande, assim, eu escuto muito dizer, sim, mas se a gente que é das artes cênicas, se a gente não usa o termo as performances cênicas para o candomblé, como é que a gente vai usar? Não, mas não é como é que a gente vai usar, é como é que essas pessoas se autodefinem, que epistemologias tem ali, né? E eu uso sempre essa experiência do cavalo marinho de Pernambuco. Eles usam um termo que não é teatro, que não é arte, que não é brincadeira. E outras práticas brasileiras afrocentradas também usam, né? Mas a cosmologia que tem aí dentro dessa expressão brincadeira é tão profunda que não precisa de outra. Eu não preciso dizer que é teatro do Nordeste ou que são as máscaras cômicas do, entendeu? Não, é brincadeira e o conceito está lá com eles. Eles têm muita consciência quando eles nominam dessa forma. Eles têm uma trajetória ancestral para poder chamar disso, né? Então, eu acho que, além de sair do binarismo, é a ação efetiva para que se modifiquem as estruturas. E eu falo do meu lugar enquanto professor universitário, a estrutura de onde eu faço parte é a estrutura curricular, né? A coluna estrutural de um curso é seu currículo, seu pensamento pedagógico. Então, que ações podem modificar efetivamente, de forma estrutural, esse pensamento colonial? Eu acho isso muito mais importante do que estar classificando quem é colonial e quem não é colonial, né? Obrigada. Elison Oliveira fez umas observações e Lele Ribeiro aqui fez uma pergunta. Eu vou ler aqui para a gente discutir, tá? Se Glau quiser falar, se Nilza quiser falar. Eu vou começar com Lele, depois eu subo, tá, Elison? Lele diz assim: se ouve muito em falar sobre, mas não tem muita ação. Como ter mais ação, né, sobre essas questões?
Eu estou subindo aqui já para a Ellison, mas eu queria dizer isso, sobre ação, que é uma coisa que me chama muita atenção, né, na área universitária, é que é esse perigo, até o Maldonado Torres ele fala disso, é o perigo da decolonialidade virar uma teoria como tantas outras, né? Não é essa a proposta. Claro que o olhar reflexivo sobre o mundo é importante, necessário, senão a gente não estaria discutindo aqui, né, hoje. Mas a decolonialidade, ela se propõe, ela provoca uma ação efetiva. Então, essa é a minha grande questão. Se você, que é professor universitário, professora universitária, está discutindo decolonialidade, o que é que efetivamente isso muda no seu universo de ação, né? A mesma pergunta eu faço para a parte artística, né, para os processos criativos, mas eu não queria entrar nisso. Vamos ficar na questão universitária, curricular. O que é que eu mudo quando eu me aproximo da decolonialidade e eu começo a discuti-la? Porque se eu não proponho mudanças práticas nesse universo que eu atuo, eu estou usando a decolonialidade como mais um modelo teórico que a gente sempre usa para as nossas elucubrações, né? E isso é contrário ao pensamento decolonial. As formas, como eu disse, cada lugar vai ter suas formas de ação. Por exemplo, o que é que vem acontecendo? Eu já estou adiantando um pouquinho a aula de amanhã, mas eu acho que faz parte. Depois das cotas, né, da lei de cotas para estudantes negros e negras, quilombolas, enfim, na universidade, são esses estudantes que vêm pressionando para que as coisas mudem, né? Então, onde você vai no Brasil, você escuta, não, a gente precisou fazer um concurso específico para professor negro dentro das leis, porque o corpo discente pressionou muito, muito, muito. Então, o corpo discente está aí atuando demais e enfrentando, por atuar dessa forma, violências enormes na universidade. Mas vem provocando mudanças e a entrada de pouquíssimas professoras e pouquíssimos professores negros em departamentos diversos não é a mesma força que um corpo coletivo discente, né? É a união dessas forças que faz a mudança, né? Então, isso é uma forma, é uma estratégia de ação, né? E chamar a responsabilidade também, porque senão a gente cai em alguns processos perversos dentro da própria universidade, né? Que é a pergunta que eu comecei hoje, que a gente amplia amanhã. A quem eu estou servindo, né? Como docente negro ou negra, às vezes o único ou a única em um departamento. Como é que a gente lida com isso? Né? Eu fico refletindo aqui também sobre a pergunta, e enquanto discente, reverbera várias coisas na minha cabeça, né? Uma delas, eu acho que como ação, né, desse verbo, né, de fazer, de ir mesmo para a ação, eu acredito que a política do constrangimento, ela também funciona. Quando você... E aí, constranger o outro não é desnudar o outro, né? Em praça pública, assim. Mas dizer para ele que, olha, reflita aí sobre o que você está falando. Vamos dialogar sobre isso. E penso também nessa questão da coletividade. Quando assuntos complexos como racismo, né, como essa questão sistêmica dentro da universidade, que gatilha as nossas cabeças pretas, elas não podem ficar só para você. Elas precisam ser ditas num coletivo, elas precisam ser faladas para que elas que tenham ações pontuais. Então, acho que é isso. Se você está vendo o seu colega de trabalho, se você está vendo o seu colega de sala com alguma postura que você acha perigosa, eu acho que desnude ele, pergunte a ele, né? Mas o porquê dessa ação? O porquê dessa pergunta? Porque existe uma ação do lado de lá também, né? Para você poder reverberar a sua própria ação. Então, acho que nessa questão do que a gente pode fazer na ação, uma das estratégias são essas. Na minha percepção e da forma como eu gosto de lidar é isso, é inquiete o outro também,
questione ele também, discuta com ele, discuta num sentido positivo, né, para chegar a algum lugar, não uma briga de egos, né, porque geralmente cai dentro dessa vala de ter essa ferida que você não pode falar que o colega ele foi racista, que dói profundamente nele, mas aí eu acho que juntas e juntos a gente pode encontrar formas de diálogos, né, de diálogos possíveis. Aqui mesmo, acho que quando a gente, eu, Érico e Nilza, se coloca na tela, a gente está se desnudando, né? A gente está se colocando para vocês também, nesse sentido de vamos junto, vamos tentar entender juntas e juntos o que a gente pode melhorar, para que lado a gente pode correr, como que a gente pode sistematizar na ação. E acho que o curso, assim, já dou parabéns pelo evento também, eu acho que isso é uma ação prática, né? O curso em si é uma ação prática. A gente está aqui discutindo sobre a questão epistemológica, a questão do racismo dentro das instituições, a questão curricular, o racismo dentro do currículo, e como que a gente desmantela ele, né? Para esperançar futuros possíveis aí. Então, acho que é por esse caminho, assim. Nilza, você ainda está Você está no celular, não é isso? Estou. Então, eu posso ler as perguntas aqui, que é melhor, né? Do que você puxar aí do Pode, por celular, não é favor. isso? Tá. Uhum. Eu queria só fazer um comentário agora, depois de vos ouvir, não é? E fiquei pensando numa ação. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Sim. Quando eu vi a apresentação da Glau, eu fiquei pensando numa ação, numa exposição, não é? E agora isso é uma provocação, eu não gosto do termo, nem gosto de provocar a ninguém, mas hoje eu vou fazer. Sei que tem muitos estudantes aqui, professores e professoras também, queria pensar convosco, não é? Pensar conosco, e se pegássemos, por exemplo, nos slides da Glau e fizéssemos exposições nos espaços que a gente frequenta. Não precisamos dizer nada. Ou então colocar e fazer fotos. A gente posta tanta coisa inútil, desculpem-me o termo, em nossas redes sociais, pratinho de comida, não sei o quê, são úteis também, mas nem tanto. E se a gente trouxesse essa discussão, não é, para mais gente, só isso. 130 professores e 2 professoras negras. Ah, são autores, não é? 830 autores e 12. Só isso e mais nada. Ninguém precisa falar nada, ninguém precisa comentar nada. Só postar isso, só colocar nesses lugares, nos nossos departamentos, nas nossas universidades, para ver o que isso pode causar. Passo para você, Érico. Obrigada. Certo. Eu vou juntar duas questões aqui, tá? Uma de Ellison e aí a outra, a de Lídia. Então, Ellison diz assim: ao pular do teatro jesuítico para os primeiros cursos de artes cênicas, acho importante citar o palhaço negro Benjamin de Oliveira, assim como pensar em ações cênicas promovidas em contextos dito populares e periféricos, não divulgados pela história da arte institucionalizada e em vias de pesquisas contemporâneas ou aguardando-as. Então, Ellison, quando eu sinto esses dois marcos, né, eu estou citando os marcos contrários ao que você está dizendo. Eu estou citando os marcos de colonialidade, né? Então, o teatro jesuítico como um ato cênico de colonialidade, né, de violência, né, contra outras epistemologias, né? No caso, as epistemologias dos povos originários. E aí, quando eu cito também a Fundação das Artes Cênicas enquanto estrutura universitária, também trazendo esses marcos coloniais ao longo dos séculos, né? A boa arte, né? O belo, as belas artes, e nunca exatamente o que você está trazendo para a gente, que é o que nos interessa. Esses marcos, eles são marcos que, de certa forma, fissuram o pensamento colonial, né? Não quero dizer que sejam decoloniais, não quero nominá-los dessa forma, mas eles trazem outras referências que não a referência de colonialidade. Então, eu fiz esses dois marcos para dizer como a gente já, como estruturalmente no Brasil, a gente já
tem as artes cênicas como algo altamente colonial, né, desde sempre. Se quiserem falar, viu, gente, mesmo que a questão tenha sido dirigida, a de Lídia também é dirigida para mim, né? Porque eu falei, ela pergunta, poderia dar algum exemplo de ir até a página 2? Então, eu acho que alguns dos exemplos que eu dei aqui é isso, né? Quando eu praticamente me defino e discuto a questão decolonial e tal, e publico sobre isso e tal, e eu não atuo para o esfacelamento da colonialidade no meu campo. Estou falando do campo, nesse caso universitário, do currículo, né? Qual é a minha contribuição efetiva? Qual é meu envolvimento efetivo para que as questões estruturais mudem, né? Por exemplo, há um tempo eu venho questionando por que não há capacitação de professores, né? Capacitação antirracista na universidade, né? E parece que há uma recusa assim enorme, seja ela calada, né, silenciosa, às vezes até explícita, de que não há interesse. Então, ao mesmo tempo que a gente nas nossas narrativas a gente está falando do decolonial, do inclusivo, do pluriepistêmico, na prática a gente não atua para uma mudança efetiva e estrutural, né? A gente só vai até um lugar, só vai até ali. Não, mas eu estou falando, mas olha o exemplo. Não, mas eu faço, tenho pesquisa sobre isso. Não, mas eu me envolvo com práticas cênicas negras e tal, mas no campo da mudança, né? Estou falando de mudança estrutural, porque muito cedo eu aprendi que para as questões estruturais só mudanças estruturais. E aí eu digo, é muito importante todos os projetos, né? Projeto de extensão, projeto de pesquisa, projeto artístico dentro da universidade. Por exemplo, nesse momento, eu estou fazendo parte de um projeto que se chama Solos Negros, que é a montagem de solos negros ou cenas negras, não necessariamente solos. É um projeto de extensão e pesquisa. Eu estou fazendo, e eu sei da importância disso, mas eu sei que estruturalmente isso não vai mudar nada dentro do que eu chamo de estrutura da universidade curricular. Isso não vai mudar. Enquanto eu atuo nos solos negros, eu tenho que atuar na estrutura do meu departamento, que é o pensamento curricular. Então, se eu não faço isso, como eu estou lidando com a noção de decolonialidade, né? Lídia, né? Fico sempre me perguntando como garantir, como professora branca, que estou abordando em quantidade e qualidade. Mas é isso. Esse é muito importante o movimento da inclusão dessas temáticas, mas eu acho que se ela não está no escrito, se ela não está no oficial, ela vai depender da boa vontade das pessoas, né? Então, minha questão eu fiz uma palestra em Goiânia, na UFG, e um professor me perguntou, mas você, na sua pesquisa, até uma parte dessa que eu mostrei aqui, você não está levando em conta os professores que fazem isso em sala de aula, né? Aí ele disse assim, eu, por exemplo, como professor branco, eu trago esses conteúdos para a sala de aula. E minha resposta eu louvo bastante, mas isso está no campo do indivíduo. A minha questão é uma questão legal, né? É uma questão de leis, de exigência legal, governamental, que para além das nossas práticas, a gente precisa oficializar isso, para que qualquer professor que venha tenha a obrigação de dar aquele conteúdo, né? Então, se eu faço isso na minha disciplina, mas isso não está na ementa, não está no conteúdo programático oficializado, né? Eu estou agindo por conta própria e eu louvo demais, assim, acho muito importante. Mas eu acho que a questão, sendo estrutural, ela tem que ser oficial também, né? Não sei se respondi, Lídia, mas enfim.
Eu acho que a gente se caminha já para o final, viu, gente? Então, como Ivana diz aqui, Ivana Delfino, é uma disputa de instrumentos barra documentos estruturais. É exatamente isso. E oficiais. Ivana, eu não vi se você colocou teu livro aí, por favor, coloca, que ele é super importante. Põe aí a referência. Nilza, eu acho que a gente vai para o final, né? Eu só queria lembrar que nesse mês a gente tem a continuidade da aula, segunda aula amanhã, mas é um projeto até dezembro, né? Eu já vou anunciar hoje a programação de maio, que é com o professor. Você quer falar, Nilza? Pode falar, tranquilo, com a pessoa da José. Tá, que é com o professor Davi do José, que é da Universidade de Moçambique. Ele vai falar sobre a evolução histórica do teatro africano, né? Então, esse vai ser o tema das duas aulas dele, nos dias 29 e 30 de maio de 2024. Pedir para quem ainda não assinou a lista de frequência, assine, porque cada mini curso vai ter seus certificados, né? Então, esse que termina amanhã vai ter os certificados para quem participou desse. Aí, em maio, quem participou em maio recebe o certificado de maio, tá? Nilza, com você, para a gente finalizar. Agradecer a Glau, demais, demais. Mas, Pode ir, Nilza. Glau, muito obrigada. Não sei se você quer dizer mais alguma coisa. Eu Me só ouve, quero Glau? Você quer agradecer que é ótimo estar com vocês, é ótimo trocar ideia, é ótimo ver vocês dando a letra, dar a letra também, e é isso, para mais epistemologias diversas, né? A gente está aqui para fincar o pé e seguir. Isso mesmo. Obrigado, Érico, mais uma vez pela parceria. Agradecer aos nossos e nossas pares que estão do outro lado, que estiveram aqui durante essa quase 2 horas, não é? E dizer que amanhã, no mesmo horário, 14 horas de Brasília, estaremos aqui, 19 horas de Moçambique. Foi um prazer imenso e até amanhã. Beijo grande em todos vocês. Beijo, gente. Até amanhã.